Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós estamos aqui para trazer a todos os meus irmãos que estão envolvidos nesta campanha, Conquistando o Impossível pela Fé, para trazer uma palavra da parte de Deus que o Senhor trouxe ao nosso coração e eu quero compartilhar com todos. Quem puder e quiser acompanhar o texto sagrado em que nós vamos meditar, está em Daniel, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do verso de número 7. Daniel, capítulo 10, verso 7, até o verso de número 18. Somente eu, Daniel, tive a visão, e os que me acompanharam nada viram. Foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ouvi-o cair prostrado, rosto em terra, e perdi o sentido. Em seguida, a mão de alguém tocou-me e me pôs sobre minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta, e a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio a mim ajudar-me, e pois eu fui impedido de continuar ali com o rei da Pérsia, agora vim explicar-lhes o que aconteceu ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me o rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia um homem tocou os meus lábios. Eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conservar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez e me deu forças, e ele disse: Não tenha medo, você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido. E ele disse: Fala, meu Senhor, visto que me destes força. Meus irmãos, é interessante a palavra do Senhor e como ela se renova e todas as suas promessas todos os dias da nossa vida. E eu fico maravilhado todas as vezes que o Senhor Deus nos fala através da sua palavra, pois ela nos traz clareza a muitas situações que nós estamos vivendo. Esse texto de Daniel, ele se refere à busca de Daniel, à oração de Daniel, o jejum de Daniel, durante 21 dias em busca de uma resposta a respeito de uma visão que Daniel teve. E esse texto vai falar claramente quando Daniel se aplica ao jejum e à oração durante 21 dias, e só ao final dos 21 dias, 3 semanas passadas, é que Daniel vai obter uma resposta da parte de Deus, vinda através de um mensageiro de Deus. Mas acontece que quando Daniel está às margens do Tigre e tem essa visão de Deus, e o anjo chega com a resposta numa grande visão, em sonho a ele, e isso é envolto de uma atmosfera espiritual, Daniel está há 21 dias sem se alimentar, buscando em oração uma resposta de Deus, e certamente durante todo esse tempo é natural que, humanamente falando, ele estivesse muito debilitado, cansado, exausto,
por estar em abstenção total de alimentos. E aí, quando o anjo chega e se manifesta para ele, ele é tomado de temor, de muito medo, de muito pavor, e não lhe resta força nenhuma. E aquele ser o levanta e o coloca sobre os seus joelhos trêmulos, mas ele continua extasiado com toda aquela visão, e o anjo vai lhe falar a respeito da visão e dizer para ele que desde o primeiro momento em que ele se aplicou à oração, ao jejum, a oração foi ouvida. Mas quando o anjo já vem com a resposta da visão, ele encontra um impedimento. E ele vai dizer que esse impedimento é o príncipe do rei da Pérsia, que é uma figura do inimigo das nossas almas, do nosso arqui-inimigo. E aí esse ser se interpõe e precisa que Miguel, que é o guardião do Senhor, que é um ser único, que é o arcanjo, ele vai em auxílio a este mensageiro, e este mensageiro consegue se desvencilhar deste principado, deste demônio, e consegue trazer até a Daniel a resposta que ele desejava. Mesmo assim, Daniel é tomado de desânimo, de fraqueza, e pede ao Senhor que lhe dê forças, e esse ser lhe toca, e ele é fortalecido, e depois de fortalecido, ele pede ao Senhor que o fale, que o revele o que haveria de acontecer ao seu povo para os últimos dias, e Daniel então é reanimado com a força do Senhor. Existem duas situações aqui que muito me chamam a atenção, e eu entendo que é essa palavra que Deus tem reservado para os nossos irmãos que estão nesse momento nos vendo, nos ouvindo. Amados, a vida nossa, ela não é feita de momentos mágicos, de momentos, como eu posso dizer, de momentos de êxtase, mas ela é feita de perseverança. Nós não conseguimos contar uma história sem que antes a vivamos. A nossa vida, ela é feita de momentos de constância, de perseverança. Eu acho interessante porque Daniel, ele se aplica à oração durante 3 semanas, mas nós não vemos em nenhum momento Daniel registrando que ele tinha um momento determinado em que Deus haveria de vir e lhe trazer a resposta. Não, ele ora a primeira semana, ele ora a segunda semana, e ele ora a terceira semana, e vai ao limite da exaustão, mas não desiste de buscar a Deus a respeito de uma resposta, de um propósito desejado, daquilo que seria o desfecho da história do seu povo. Pois ele estava na Babilônia, cativo, e Daniel não vislumbrava muita coisa do futuro, senão aquilo que lhe era revelado. Mas ele não desiste. A vida nossa, meus irmãos, ela é construída de constância, de perseverança. Nós estamos vivendo um momento muito incerto no mundo inteiro, e em muitas situações nós não sabemos como vai ser o amanhã. Se não vivermos um dia após o outro, sem sairmos do lugar em que Deus nos colocou e ficarmos aguardando até que Deus se manifeste com a resposta a respeito daquilo que estamos vivendo. O que eu quero dizer nesta manhã, nesta palavra que Deus me trouxe ao coração, é que você precisa perseverar, é que você precisa continuar servindo e buscando a Deus, independente de que a resposta venha agora, amanhã ou depois. Viva um dia após o outro, buscando a Deus com a mesma intensidade, com o mesmo vigor, certo de que aquele que há de vir virá e não tardará. Não desista, não desanime. Eu fico às vezes meditando em cada episódio bíblico e encantado com aqueles que nos deixaram como legado a história de perseverança, de fé, de fidelidade, de confiança em Deus. Eu acho interessante que quando Moisés está no deserto
e ver uma sarça ardendo, era comum na hora do dia ver esses eventos, que aquela relva no deserto, seco, árido, pegando fogo, e aquilo ali é muito comum. Mas o interessante é que Moisés vai ver que havia um evento diferenciado, é que havia uma sarça, um lugar, uma relva que estava pegando fogo, e aquela relva não era consumida, ela continuava pegando fogo, ela continuava incendiando sem que aquilo se acabasse. E aí Moisés se aproxima para conhecer, ver o que era de fato aquilo, e quando ele chega, ele é surpreendido com a voz do Senhor, com a presença dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. E aí Moisés vai entender que o que estava acontecendo ali era a presença de Deus naquele lugar, em que aquilo era sobrenatural, era diferente. E isso nos traz uma lição profunda, irmãos, é que quem tem e quem vive na presença daquele que pode prover o que ele necessita, ele não se abala com o tempo, com as circunstâncias, ele continua vivendo em combustão, ele continua queimando, ele continua incendiando, ele não se consome, ele não se limita com o tempo, ele não para de arder, ele não para de viver, passando prova, passando luta, dificuldade, mas ele continua crente, ele continua orando, ele continua buscando. As coisas não aconteceram como esperado, mas ele continua orando, ele continua buscando, ele continua em perseverança. A sarça não se consome, o fogo não se acaba. Eu fico às vezes olhando tudo isso e me traz tantas lembranças maravilhosas. E uma certa vez eu encontrei-me com alguém que, depois de ter tomado conhecimento de uma luta que nós passamos, aquela pessoa me viu pregando e se admirou e disse: o senhor ainda continua do mesmo jeito, pregando com o mesmo ânimo? Eu digo: sim, minha filha, nada mudou. Jesus continua o mesmo. O céu ainda está aberto, a sua graça ainda se derrama sobre nossa vida e nada muda. Nós continuamos aqui lutando, pelejando. E aquilo, ela ficou surpreendida, porque ela imaginava que depois de tudo aquilo que eu passei, eu não estivesse com o mesmo ânimo, que pela misericórdia de Deus eu continuo até hoje. Então o que eu quero te dizer, meu amado, nada deve mudar na sua postura, na intensidade como você busca e serve a Deus. Continue servindo a Deus com a mesma intensidade. Por 21 dias, Daniel não desistiu de buscar a Deus, a ponto de chegar ao limite da exaustão física, mas ele continuou. Por quanto tempo você tem perseverado nessa postura de buscar a Deus? Lembre-se de que Deus utiliza o tempo e as circunstâncias para forjar o homem e a mulher que Ele quer que sejamos. Continue, não desista. Eu acho interessante que quando Daniel chega ao limite da sua exaustão, diante daquela atmosfera espiritual, diante de Deus, diante de tudo aquilo, ele vai reconhecer que não há força, que não há, e ele clama a Deus, e isso é surpreendente. Veja o que ele diz no verso 18 do capítulo 10. O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez e me deu forças, e disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes força. Ele pede a quem pode dar. Ele reconhece que não tem força para lutar. Ele reconhece que não consegue só. Ele reconhece que não consegue se manter de pé. E isso atrai o coração do Deus que tudo pode. E imediatamente aquele ser que tem uma aparência de homem, que é o anjo do Senhor, lhe toca, lhe dá forças e diz a ele: tenha paz e seja forte, seja forte. E ele fala que, dita estas palavras, ele se sentiu fortalecido. O que te coloca de pé nesta manhã, neste momento,
é o Senhor. É a palavra do Senhor que te mantém de pé. É aquilo que provém dos lábios do Senhor. É que te sustenta. É que te mantém de pé. Olha, em nome de Jesus, receba a força de Deus. Há uma palavra de Deus que te fala neste momento, dizendo: seja forte, seja corajosa, seja corajoso, continue firme, não desista, não pare, seja forte, continue, vá mais um pouco, você pode. Há uma palavra de Deus nesta manhã que te sustenta, que te mantém de pé, que te coloca de pé, para você continuar. Não pare. Receba a força que emana do trono de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Não desista, meu amado, minha amada, vá em frente, continue firme e forte. O Senhor vai te dar forças. Agora reconheça que você precisa. Não adianta fingir, dizer que tudo está bem quando não está, quando você não tem mais forças. Porque quando você verbalizar diante de Deus a sua carência, a sua necessidade de força, Ele vai te dar. Pode ter por certo. E nessa manhã eu quero rogar a Deus que Ele continue derramando da sua graça sobre sua vida, lhe dando forças. Eu acho interessante que o profeta Isaías vai registrar isso de forma muito maravilhosa, dizendo: os que esperam no Senhor. Na verdade, ele vai dizer: os jovens certamente correrão, caminharão e se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, voarão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. Continue firme no Senhor, continue servindo, continue lutando, continue pelejando, e o Senhor vai te dar graça para você vencer, para você superar esse momento de dificuldade, de revés, de luta, de peleja. Lembre-se que muitas vezes nós não temos noção. Todo aquele cenário que Daniel estava envolvido era um cenário de uma grande batalha espiritual. Talvez você esteja exausto, cansado fisicamente, mentalmente e espiritualmente, porque você não está tendo dimensão de que o que você está vivendo é sim um grande cenário, é sim uma grande batalha espiritual. Por isso, você não pode desistir. Por isso, você não pode parar. Por isso, você não pode voltar atrás. E isso vai ser muito verdadeiro, porque o próprio apóstolo São Paulo vai dizer isso: resistam o diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Resista, meu irmão. Deus te vestiu de armaduras espirituais. Deus está te vestindo de capacidade espiritual, de forças para você superar esta grande batalha. E tenha por certo que aquele que há de vir virá e não tardará. Deus do céu te cinge de forças nesta manhã e te dá forças para vencer. Vencendo o impossível pela fé. Deixa eu orar por ti neste momento. Pai eterno, Deus santo, eu quero lhe render gratidão neste momento. Eu sei que do outro lado aí tem um homem, tem uma mulher que está precisando da tua graça, da tua misericórdia. Deus, vá de encontro à carência desse meu amado irmão, desta minha irmã. Cinja ela e ele de força e coragem para continuar te servindo, te adorando, sem desistir, sem voltar atrás, sem desanimar. Lhe dê forças como deu a Daniel para resistir durante 21 dias, jejuando, orando e buscando, mas não abriu mão. E no final da batalha, mesmo lhe faltando forças, o Senhor lhe renovou as forças e lhe deu a perfeita condição de continuar para compreender as revelações daquilo que haveria de vir pela frente. Deus do céu, continue abençoando a todos os meus irmãos que estão envoltos nesta campanha, que sejam vitoriosos ao final desta linda campanha, em o nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, meu amado irmão, meu amado irmão. Forte abraço a todos os irmãos, especialmente presbítero Antônio Augusto, irmã Eugênia e toda a sua linda família, irmã Diana, os meninos, irmã Débora e todos os demais. Forte abraço, que o Deus do céu continue com todos.